Conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre vibração em turbomáquinas. E aí eu coloquei pelo menos 3 perguntas aqui que eu acho que a maioria das pessoas perguntam, né? A primeira dela é por que as turbinas a gás ou as turbomáquinas elas precisam de monitoramento de vibração. Então, vamos responder por que as turbomáquinas precisam de um sistema de monitoramento de vibração. Por quê? Porque a vibração ela é intrínseca a qualquer equipamento. Às vezes nós olhamos equipamento estático e pensamos assim, equipamentos estáticos eles não vibram, mas sim, eles vibram sim. Né? Tudo tem a sua vibração natural, ele tem a frequência natural, mas quando estamos falando de equipamentos dinâmicos, além das vibrações naturais que ele já tem, né, nós vamos ter então alguma excitação. Veja que quando eu tenho uma carga rotativa, ele gera, né, por si próprio, até mesmo amplificado pelo desbalanceamento, ele gera então uma energia que ela vai se revelar na forma de uma vibração. Claro que para cada equipamento eu tenho os seus limites. Então, quando ele tem limite de vibração, são atenuados através dos mancais. Os mancais radiais, axiais também, eles dão rigidez para que essa vibração, ou seja, essa carga que gira, ela não tome proporções exageradas e gera, então, um problema para o equipamento. Então, o equipamento vibrar é algo natural, é normal, porque ele vai vibrar. Porém, o que nós precisamos é ter um sistema que proteja contra uma vibração anormal. E aí fica naquela questão, o que é realmente uma vibração anormal para um equipamento dinâmico? Bom, quando você projeta o equipamento e de acordo com a massa que você distribui, tanto no rotor quanto na parte estatora, como também nos mancais, a própria folga entre os mancais, os tipos de mancais, isso vai conferir rigidez e isso vai gerar então uma frequência natural para o equipamento. Ou seja, a frequência natural é que com a menor excitação ele responde com aquela vibração. O caso é que quando você tem esse limite ultrapassado e o fabricante vai dar esse valor no manual, ele conhece o equipamento, ele sabe qual é a frequência natural, ele sabe quais são as velocidades críticas, ele sabe também a velocidade de regime do equipamento, então ele vai determinar ali quais são os limites aceitáveis para o equipamento. Então, quando ele determina esses limites aceitáveis, ele vai colocar e sugerir a você um ponto de alarme e um ponto de trip. Ou seja, ele entende que até aquele ponto de alarme, ele está considerando que o equipamento vibrando naquela condição, ou que naquela amplitude, com aquela frequência, ele não causa nenhum dano ao equipamento. Então, ele apenas alarma para dizer a você que ele está entrando ou caminhando para um regime perigoso. Mas se ele ultrapassa aquele parâmetro e ele chega a um parâmetro que está fora do projeto do equipamento, certamente a máquina precisa dar um desligamento para voltar ela à posição de repouso e ela impeça, né, dela chegar a limites inaceitáveis pelo fabricante. E você pode me perguntar, Isaías, mas o que seriam esses limites não aceitáveis? Porque a vibração do equipamento ela pode gerar rupturas. Por exemplo, uma máquina que está vibrando muito pode gerar, então, um problema de roçamento entre a parte rotor e estatora. Ela pode gerar uma quebra do filme de óleo e gerar, então, um desgaste no mancal. Ela pode, muitas vezes, de acordo, né, com o tipo de vibração, gerar, então, alguns outros problemas dinâmicos no equipamento, até mesmo quebra de suportes. E, com isso, né, a gente ter problemas mais sérios. Então, a máquina tem o seu sistema de monitoramento e controle de vibração, justamente para que você mantenha a máquina segura dentro dos parâmetros estabelecidos pelo fabricante. Bom, para cada tipo de equipamento, para cada base, para cada tipo de bancal, você tem os seus limites. Então não sou eu nem você que vai estabelecer isso. Quando você instalar uma turbina, um ventilador, uma bomba, um compressor, ele já vem com os parâmetros estabelecidos e você apenas ajusta, faz os set points e monitora. Mas, certamente, né, a garantia desses parâmetros dentro dos controles, dentro dos limites do fabricante, faz com que você tenha uma vida longa do equipamento, evite a destruição dele. Já vi casos, né, que a máquina experimentou um problema de vibração, e a gente vai falar alguns problemas que causam, né, mas ninguém fez nada, esse valor foi aumentando, amplificando, e aí gerou, de repente, contato entre a parte estatora e rotor, o que era simplesmente para
desligar o equipamento, fazer um balanceamento ou um alinhamento e botar a máquina para rodar de novo e ela ter uma vida, uma campanha longa, ela gerou uma vida precoce por conta de falta de atitude, tanto no sistema de monitoramento, como também de pessoas qualificadas para impedir que a máquina operasse fora dos limites de vibração. Tá bom? Bom, então a gente já está dando essa prévia aí de dizer que o sistema de monitoramento de vibração, eles são, né, equipamentos, instrumentos que visam, né, medir e sinalizar, e algumas vezes alarmar e desligar o equipamento de forma automática para garantir, né, que o equipamento opere dentro dos limites aceitáveis de vibração. Bom, para cada equipamento nós vamos ter um sistema diferente. Por exemplo, né, para as máquinas aeroderivadas, ela tem um eixo muito robusto e uma carcaça muito fina. Nesses casos, o sistema de monitoramento de vibração, ele fica estabelecido onde? Na carcaça da máquina. Por isso nós vamos chamá-lo de sistema de sensores sísmicos, ou aqueles sensores que são o piezoelétrico, né? São acelerômetro, velômetro, que eles são, na verdade, uma base magnética ou até mesmo fixada por parafusos. Eles são rigidamente fixados na carcaça e eles estão ali, né, com uma mola, né, massa mola, e com a variação da vibração, ele desloca ou interfere num campo magnético que gera pulsos, gera uma corrente elétrica que o painel de controle vai perceber. Então, nas máquinas aeroderivadas, também caixas redutores e multiplicadores, elas possuem esse tipo de monitoramento de vibração, que são os acelerômetros ou os chamados sensores sísmicos. Algumas outras máquinas, compressores, turbina a vapor, às vezes turbina a gás, heavy duct, elas têm os sensores de deslocamento, né? Eles são sensores que, através da corrente ED, que ele emite uma corrente e ele vê a posição do eixo. Por mais que quando nós olhamos um mancal de deslizamento, nós achamos que ele é muito justo, porque, afinal de contas, as folgas eles são na fase de 12 centésimos, né? Ou às vezes 16 centésimos, de acordo com o diâmetro, são realmente folgas muito pequenas, mas esses sensores eles conseguem perceber um mínimo de deslocamento e eles interagindo com o sensor ou com o painel, eles conseguem dizer se está dentro dos limites aceitáveis ou não. São chamados sensores de deslocamento, né? Através da corrente ED, ele consegue perceber o movimento do eixo. Claro que para que ele tenha estabelecido nesse ponto, ele precisa ter um local ou uma pista muito bem preparada. Algumas pessoas não prestam muita atenção quando estão montando, né, um sistema de monitoramento de vibração ou até mesmo um eixo. Veja que num eixo de um compressor, de uma turbina, o local onde vai ser posicionado o sensor de deslocamento ou key phase, né, que a gente chama também, aquela região ali, ela tem que ser polida, porque se ela tiver qualquer tipo de corrosão, de oxidação, de arranhamento, né, qualquer ponto de descontinuidade naquela região, o sensor de deslocamento ele vai medir como um problema de vibração. Então é o que nós chamamos de run out, né? Run out, né? Run out, ele pode ser elétrico, pode ser magnético, né? Ele pode ser elétrico, pode ser mecânico. Então, se tiver também desbalanceado ou um problema dentro do eixo, né, do ponto de vista magnético, ele interfere também. Mas o problema mais comum é descontinuidade, é arranhão, né? Muitas vezes o cara passa um Scott Bright ou Bright, até uma lixa, arranha aquilo dali. Então, se você vai acompanhar uma montagem de um eixo de uma turbina, muita atenção de você não deixar nada ferir. Observe sempre quando for montar. Isso aí você ganha até uma medalhinha, né? Quando você chegar assim, rapaz, onde que vai ser instalado o sensor? Pergunta ao seu instrumentista, né? Marca aquela região ali, bota, né, uma fita em volta, né? Alguma coisa que possa proteger aquela região ali. Eu lembro uma vez um camarada foi montar um eixo e ele veio de terra aquela região com uma fita protetiva, né? E aí ele pega um canivete ou um estilete e vai cortar ali para tirar, né, aquela fita e arranha o eixo. E um arranhamento profundo, teve que descer o eixo novamente para fazer um novo polimento para poder montar. Por quê? Porque a folga ela é muito pequena, então a precisão tem que ser muito boa mesmo, tá bom? Então, são esses dois tipos de modos de
de verificação de vibração. Um é o acelerômetro que você vê na carcaça, outro é o deslocamento que você vê direto no eixo. Então esses dois métodos, eles precisam de um painel para que você possa identificar, tá bom? Bom, não sei se tem alguém aí que vai fazer uma pergunta, para eu descansar um pouco a minha voz aqui, né, falando direto. Deixa eu ver quem é que está com a gente aqui, ó. Ih, cara, tem uma galera aqui, ó, tem gente de primeira vez aí, ó. Olha só, tem gente de vários lugares aqui. Que bom, muito bom ver essa galera aqui, ó. Poxa vida, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos aí, ó, de todos os lugares aqui, ó. Muito bom ver pessoas de vários lugares do Brasil. Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Barra de São João, né, São Gonçalo, Campo Grande. Olha só quantas pessoas, né? Tem gente de Campos também. De Campos não pode faltar, né? Nova Iguaçu, né? Guarujá, São Paulo, né? Olha só quantas pessoas legais aqui. Muito bacana, pessoal. Muito bom ter cada um de vocês aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo. Nós estamos falando hoje sobre vibração. Então esse é o tema que nós vamos bater. Ó, tem gente de Fortaleza ali, de Salvador. Ó, pensei que o pessoal estava dominando o Rio de Janeiro, mas tem gente de fora aí também, né? Salvador, Fortaleza, Coroa Grande, Costa Verde, Rio de Janeiro. Legal também. Então, ó, muito bom ter vocês aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, né? Eu estou abrindo aqui, né, para o pessoal perguntar também sobre problemas que vocês já tenham tido aí, ou tenham alguma dúvida sobre o sistema de monitoramento de vibração, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, você pode também fazer a pergunta aí, que eu vou responder dentro dessa live aqui de hoje ainda, né? Qualquer dúvida desse processo, tanto de instalação, quanto também de manutenção nos nossos sistemas de monitoramento de vibração. Bom, eu já falei também a dois, né, quais são os sistemas usados para monitorar o projeto. Eu falei também, pessoal, a gente tem o sistema de captação, e quando a gente fala dos proximímetros, a gente fala também dos acelerômetros, a gente está falando dos sensores finais, aqueles que estão ligados diretamente ao equipamento do campo, mas nós precisamos, né, de um painel para monitorar esse sistema. Então, é como se tivéssemos um PLC, né, é o chamado rack de controle, ou seja, esses sinais vão vir do campo, vão ser, né, então vão chegar a esse rack, né, de uma forma, e aí quando esse rack então controla. Alguns racks ele já me dá a condição de ver no próprio display do equipamento a condição que tem de vibração, ele vai dizer ali. Outros eles são cegos, né, você não vê, só tem um cartão que ele comunica com o seu PLC da máquina, o controlador da máquina. E aí você pode ver esses parâmetros, muitas vezes na IHM da máquina, você pode ver esses sinais em outros dispositivos auxiliares. Tá legal? Então, veja que não é só o sensor. E o rack que eu tenho, ele atende tanto os proximímetros como também os acelerômetros. Então, os dois chegam no mesmo ponto e vão para o mesmo rack. E o rack ali, ele tem uma lógica de programação. Por exemplo, ele pode dizer o seguinte, olha, eu vou liberar até 12,5 milímetros por segundo de velocidade. Se chegar, né, a 15 ou a 20, eu vou desligar o equipamento. Então, veja bem que é no rack que eu tenho a configuração de alarmes e trips, como falhas também. Lembrando, né, que os sensores normalmente são redundantes, seja de aceleração quanto de velocidade, eles têm redundância, tem um e o outro. Aqui o Vitor está perguntando aqui, Isaías, gostaria de saber como manusear e fazer leitura da vibração de equipamentos, aparelho que faz o monitoramento da vibração. Oh, legal, muito boa pergunta, Vitor, muito bacana a sua pergunta. Então, olha só, Vitor, e todos os demais colegas aqui, quando nós olhamos, né, um equipamento e nós vamos instalá-lo, né, e aí estamos falando de turbomáquina, equipamentos muito grandes. E aí, esse equipamento ele vai ter um rack, como a gente falou anteriormente, esse rack monitora tudo. Ele pode, através, né, de uma operação otimizada, você pode colocar ali gráfico de vibração ao longo do tempo, você pode ficar monitorando quanto que subiu, quanto que desceu, como que está, né? Então você tem como monitorar todo esse sistema ali, através do seu rack. Agora, eventualmente, você quer fazer um diagnóstico. Você, olha, eu estou sentindo que tem alguma coisa errada, a máquina está com vibração alta, eu quero fazer um diagnóstico.
aí não é o teu painel propriamente dito, você pode ter alguns sistemas auxiliares, equipamentos auxiliares, que eles vão pegar diretamente aquele sinal não está tratado. A gente não dá para falar aqui, mas lá no curso a gente sempre fala do que é um sinal filtrado e um não filtrado, né? O sinal filtrado, né, ele tem algumas barreiras, pode filtrar em velocidade, em frequência, mas você vai pegar um sinal não filtrado, vai trazer para o seu aparelho, né, e você vai então fazer um diagnóstico. E com algumas ferramentas auxiliares, você pode ver se, por exemplo, você pode ver através de uma cascata de espectro, você pode ver pela frequência do espectro que tem ali, você pode ver muitas vezes, né, pelo tipo de órbita que ele tem, né, o desenho que o eixo está fazendo dentro do mancal. Então, quando você olha todos esses parâmetros com um software de apoio, você consegue ser muito mais preciso no diagnóstico. Por exemplo, nós não falamos aqui, mas o que poderia gerar vibração em uma turbina a gás, ou em uma turbina a vapor, ou em um compressor? Então, tem lá as suas causas que podem ser. A mais comum é muitas vezes desalinhamento, né? Você tem um desalinhamento do equipamento e com isso você gera um tipo de vibração. Outro muito comum é o desbalanceamento, ou seja, você tem uma massa pesada em algum outro ponto, né? E aí quando você gira, ele gera então um desbalanceamento do equipamento. Também é muito comum de você ter esse problema aí. Você pode muitas vezes, se está em um compressor, por exemplo, ter um rotate stall, pode ter um problema de folga no mancal, pode ser um mancal muito apertado. Então você pode também ser um problema no acoplamento. Às vezes quebra uma mola no acoplamento e isso gera uma vibração lá no eixo da máquina. Pode ser um problema de selagem no selo, né, no DGS, Dry Gas Seal, né? Pode ter um problema ali também. Pode ser um problema de roçamento. Então, existe muitos motivos que pode levar a uma vibração. E você, com um software, né, ou Adrio, ou qualquer outro equipamento hardware que você possa pegar essas informações e coletar, você consegue ser muito mais preciso no diagnóstico daquele problema. Olha, diferente de um motor elétrico aí de pequeno porte, que às vezes você tem um problema, você troca o motor e resolveu, numa turbina a gás, em um compressor centrífugo, em um equipamento de grande porte, não é tão fácil você remover o equipamento ou balancear o eixo. Muitos deles, o balanceamento do eixo vai acontecer só em outras cidades, outros estados. Tem eixos de turbinas aqui no Brasil que não consegue balancear no Brasil. Então você precisa ser muito assertivo para dizer qual é o problema. E aí isso já é até uma resposta daquela outra pergunta que a gente faz, né? O papel do técnico e do engenheiro de turbomáquina, do operador. O que você faz com aquela informação que você viu? Se você deixa rolar, deixa operar de qualquer maneira, isso é um problema. Por quê? Quando nós olhamos uma vibração, nós estamos tratando do sintoma. A ela não é a causa, a vibração não é a causa, é um efeito de um problema. Então você precisa ter algum meio, alguma ferramenta que possa levar a você a encontrar qual é a causa daquela vibração. Então você encontra a causa, você trata, você resolve o efeito dela, né? O efeito sensorial, que é a manifestação da vibração. Mas se você não trata a causa, né, não tem solução para o problema. Então você precisa ter uma ferramenta de diagnóstico para que você possa achar. Então, algumas delas elas já são online. Por exemplo, System One. Pessoal que trabalha em plataforma, em termoelétrica, já vai ouvir muito falar sobre o System One. System One é um equipamento desenvolvido, né, pela Bentley, e ele pode estar acoplado, ele pode fazer parte intrínseca ali, você tem um software e você monitora. Mas não adianta você ter um bom equipamento de diagnóstico se você não tem a capacidade de interpretar o que é um shaft centerline, que é uma cascata de espectro, que é um slow roll, né? O que é, né, um achatamento de órbita. Então toda essa terminologia, ela tem muito a ver com o quê? Com essa cultura de vibração do equipamento. E aí, se você é técnico e engenheiro, você deve de alguma forma, né, familiarizar com esse equipamento, com esse equipamento de vibração, porque é uma área de muita nobreza, né? Uma pessoa que domina bem as ferramentas, a terminologia sobre vibração, ele, né, por estar ligado a uma área qualitativa, ou seja, se eu tenho um problema
a palavra final vai ser de um especialista na área de vibração, ele pode então ter sua mão de obra muito valorizada. Então isso é muito bom quando você pode, né, se aprimorar nessa área de vibração de máquinas rotativas e de maneira especial na área de turbomáquina. Deixa eu ver que alguns fizeram algumas perguntas aqui, ó. Eu acho que eu perdi. Vamos lá. Ó, foi o que o Vitor perguntou, né? Manusear e fazer leitura. Então, algumas, Vitor, vai ser o próprio equipamento que te dá. Ele vai ser online. Alguns equipamentos, por não ter esse sistema já acoplado, o que geralmente tem? Você pode ter um equipamento auxiliar, às vezes portátil, que você pode conectar os equipamentos e fazer a leitura. Você desenvolve, inclusive, uma rota de leitura. É muito comum você ter esse equipamento, ele tem, né, ali um local onde você pode programar os pontos de coleta. Esse ponto de coleta pode ser tanto um sensor que vai comunicar, ou usar o próprio sensor da máquina. Por exemplo, eu tenho uma turbina e eu tenho um acelerômetro lá. Então ele tem uma saída de BNC, né, que é um terminal BNC, eu conecto ali e eu estou vendo lá dentro. Claro que esse canal ele precisa ser bufferizado, porque senão você entra com o seu sensor e ele vai então, né, dar conflito ali de sinal elétrico e pode tombar a máquina, derrubar a máquina. Então você tem que ser testado, ele tem que ser bufferizado para que você ponha essa informação lá e quando você põe ali no teu equipamento, ele vai dar dizendo ali o valor global, ele vai dizer qual é a última leitura que você fez. Você tem como coletar também com acelerômetro. Ele muitas vezes tem com um ímã na ponta, você coloca sobre o mancal, sobre o equipamento, e você espera estabilizar e coleta aquela informação. Outra você tem como caneta, às vezes é difícil de acesso, você pega aquela caneta e vai colocar ela lá dentro, né, em um determinado equipamento. São meios de você coletar essas informações. Então você pode estabelecer, por exemplo, uma rota, e você vai coletando nesse ventilador, naquele ventilador, nessa bomba, naquela bomba, na turbina, você vai coletando tudo. Depois de fazer a rota, você descarrega ela para um computador, e quando você descarrega num computador, aí você vai ter todas as informações necessárias, né, para você fazer uma análise, né, de espectro, você analisa tendência, são formas de você monitorar essa vibração. Deixa eu ver quem mais perguntou aqui. O Breno perguntou aqui, o hack é o cérebro da máquina? De certa forma sim, Breno. Veja que os sensores, seja os proximímetros, os acelerômetros, eles são sensores, né, que vão trazer informações elétricas para o hack. O hack, então, tem ali os cartões de entrada, como também tem cartões de saída para dar trip, como ele tem a CPU. E a CPU dele tem o programa onde você configura, né, os limites, né, e também as ações que ele desencarrega ali, tá bom? Então o hack é realmente qual equipamento mais usado para análise em turbina. O hack mais comum que a gente tem aí são da Bentley Nevada, né? Uma marca bem conhecida aí, teve já lá a sua época do 13300, 13500, 13700, então você tem uma infinidade de hack aí com seus devidos sensores. Então ela faz dentro dos proximímetros, faz todo o cabo, né, os conectores, isso é bem interessante. Eu gosto sempre lá no curso de explicar, né, que a gente não tem muito recurso, porque explicar, né, como que é a montagem, né, desde o sensor no campo, né, onde você emite corrente ED, você tem um cabo de extensão, você tem os proximímetros, você tem então as JBs, até chegar no cartão de entrada. Então, você tem um longo caminho. Então, a maioria dos equipamentos é o da Bentley Nevada. O que nós falamos também é o Adler, né, que também é, mas não é o único, tá, pessoal? Tem outros fabricantes aí. Na área de turbina, como perguntou aqui, o mais comum é esse daí. O alinhamento na hora da montagem do eixo pode causar vibração? Olha, desalinhamento é uma causa muito comum de vibração em equipamento. Mas é claro que você faz o alinhamento, você só vai saber desse problema, né, quando a máquina estiver rodando. Então, você está com a máquina parada, você não sabe qual o tipo de problema que você tem. Então, quando você bota para rodar, aí você vai ver esse problema, você vai ter que diagnosticar. Então, o mais importante, né, é você manter um bom alinhamento. O alinhamento segundo a recomendação do fabricante. Então, você faz ali um bom alinhamento, certamente você garante que a máquina, quando operando, ela vai estar plenamente satisfatória.
é muito ruim, né? Você coloca o alinhamento no limite, ali como diz o outro, na base ali, e quando você está rodando o equipamento, está com vibração alta, você não sabe dizer se foi isso que causou ou não. Então, alinhamento é muito importante, tá, Douglas? É muito importante também, que se você não faz, ele cobra caro, né, para você. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ó, o Samuel pergunta aqui: existe redundância de sensor do sistema de vibração? Sim, sempre sim, temos sim. Então, por exemplo, no sensor sísmico, normalmente você tem mais de um sensor colocado em um lugar ou em outro, para que ele possa ter, né, condições de poder fazer um bom discernimento do que é. Então, você tem pontos diferentes. Os proximímetros também, você tem redundância. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas pessoas confundem, né, a questão da redundância, né, com o ponto operacional ali. Por exemplo, quando você tem uns proximímetros em um mancal, você tem dois sensores, né, X e Y, defragado ali 90 graus um do outro. Aí, não deixa de ser uma redundância, mas essa redundância não é para que você mantenha a operação enquanto um deles está em falha. E eu explico, né, aqui não vai dar para explicar muito bem, mas veja bem, quando você tem dois sensores X e Y, as pessoas falam assim: olha, eu tenho dois, se falhar um, eu mantenho um aqui monitorando vibração. Só que esses dois, eles se complementam. Algumas pessoas vão dizer assim: Isaías, mas essa complementação é só para diagnóstico. Não, negativo. A máquina ela pode estar vibrando em uma direção e não na outra. Então, por exemplo, você tem os dois sensores aqui, e a máquina, a vibração do eixo está em uma única direção, um sensor vai perceber essa vibração e o outro instalado ali não vai perceber. Então, se você tivesse falhado esse daqui não perceberia uma vibração. É claro que se chegar a um ponto, né, muito alto, esse daqui iria denunciar também. Mas eu não aprovo, né, enquanto engenheiro, como técnico, eu não aprovo operar uma máquina com apenas um dos sensores de proximidade. Se você tem um X e Y para operar os dois, tá bom? Mas isso aí fere essa questão da redundância. Eu estou falando redundância porque você vai ver no manual, muitas vezes está dizendo a redundância dele, mas não é uma redundância excludente, que você pode operar um ou outro, né? Eles se complementam ali, tanto no diagnóstico, como também na salvaguarda do equipamento. Teria uma imagem de um hack que você está mencionando, de uma turbina onde visualizando. Cara, bacana aí, ó. Deixa eu anotar aqui, pedir minha equipe que está aqui também. Me lembra aqui, eu faço uma postagem hoje de dois modelos de hack de vibração, tá bom? Fica olhando nos stories lá que ainda hoje eu vou publicar aí um exemplo de um hack aí, tá bom, Alessandro? Eu não consigo fazer isso agora, mas eu consigo fazer uma postagem nos stories ali, tá bom? O que pode ser feito para reduzir ou eliminar essa vibração? Então, muito legal aqui, muito jóia aí, ó. Benjamin. Por isso que é importante você fazer um bom diagnóstico. Por isso, a mão de obra qualificada é muito importante para isso. Muitas pessoas falam assim: cara, tá sobrando vaga no mercado, tá sobrando técnico no mercado, mas está faltando pessoas qualificadas. Por exemplo, você tem uma máquina que está vibrando, e aí é a terceira pergunta que a gente fez aqui, não foi? Qual o papel do operador e da manutenção? Então, você tem uma máquina que está apresentando um problema de vibração. Primeira coisa, ela não começa raramente, né, de uma hora para outra, ela vem em uma sequência. Então, se você tem um bom operador, um bom sistema de monitoramento, você vem acompanhando aquela vibração, ela vai aumentando, então você vai qualificando. Você vai abrir um diagnóstico para ela, você vai abrir uma ordem antes do equipamento entrar em alarme ou trip. Mas se ele gerou em alarme, e aí você faz um diagnóstico, e pelo diagnóstico você vai poder saber com certa precisão qual é o tipo de problema que você tem. Então a tratativa que você dá é em função disso. Às vezes aparece uma vibração assíncrona lá, e aí você entra num software e você vai achar, ele te dá um envelope de falhas. Por exemplo, uma vibração em 1x, vibração em 1x ou 1n, né, é uma vez a rotação, ela é síncrona, então pode ser desbalanceamento. Não, se deu meio x ou 2x,
Então, para cada tipo de vibração, ele tem uma perspectiva do que pode ser aquele problema. Então, por exemplo, estou achando que o problema aqui é um problema de folga no mancal. Então, você vai fazer uma medição da folga do mancal, e, se necessário, você substitui o mancal, ajustou a folga, resolveu o problema. Não, o problema que ele tem aqui, mas é um problema no acoplamento. Você desmonta um acoplamento, vai lá e olha, tem uma lâmina quebrada, tem um parafuso quebrado. Então, isso tudo vai gerar alguma ação. Não, olha, a vibração é por conta do desalinhamento. Então, para o equipamento, checa o alinhamento e volta. Então, é importante que quando a máquina estiver vibrando, você não espera ela entrar em trip. Por quê, pessoal? Por que é importante? Às vezes o cara fala, está vibrando. Não, mas a máquina está tranquila. Se ela der um problema, ela vai parar. Só que quando ela parar, você perdeu a oportunidade de fazer um diagnóstico do que aconteceu. Então você parou o equipamento, ela está vibrando. Aí você, vou partir de novo para verificar. Não, não vai partir. Se a máquina tripou por vibração, eu não autorizaria você partir de novo. Se ela chegou ao limite dela de trip, eu não vou autorizar você partir de novo para ver que tipo de vibração é. Tá bom? Então, se a máquina chegou e está com um comportamento, faz o diagnóstico nela enquanto ela opera, para que ela, na forma operacional, você tenha como coletar os dados. Depois que parar, você não tem como fazer mais nada. Tá bom? Então, fez um diagnóstico, achou o problema, se ataca. Porque, cara, dali você partir para ter que olhar todas as possibilidades. Imagine a máquina caiu por vibração, você não sabe por que você não tinha um sistema, você não tinha outro sistema para monitorar, agora você tem que ver se está balanceado. Como é que você vê isso? Não, vou ter que checar o desalinhamento. Você acopla a máquina, olha o trabalhão que dá. Não, rapaz, pode ser problema de acoplamento, então desmonta o acoplamento. Então, as manutenções são muito invasivas. Então, por isso que você tem que fazer esse teste antes ali. Vitor falou, obrigado pela explicação. Legal, Vitor. Meu dever aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, vou colocar aqui no Instagram. Peraí, que Marcelo. Sou profissional de aviação. Nas aeronaves modernas, Boeing 777, ele faz o diagnóstico rápido e ainda indica a falha local. Nas máquinas pesadas ou grande porte, elas fazem também o diagnóstico? Sim. E eu digo, o sem monitoramento de vibração das máquinas industriais, eles são mais precisos que das máquinas aeronáuticas. Por quê? Olha só, se você tiver uma máquina, uma turbina, e ela apresenta vibração, então você tem lá um sensor que chega a um determinado limite, ela vai tripar o equipamento, vai desligar o equipamento, para proteger o equipamento. Agora imagine uma turbina de um Boeing 777, que é biturbinado, ele tem duas turbinas, ele está voando, aí uma máquina está em vibração, aí ele pensa assim, para proteger o equipamento, eu vou desligar ela, só que eu vou perder a turbina. Então, os parâmetros, o conceito de vibração de uma máquina aeronáutica para uma máquina industrial, ou até mesmo uma aeroderivada, é diferente nos limites de tolerância. Você vai proteger uma turbina a gás aeronáutica para que ela não coloque em risco toda a aeronave, mas é bem menos sensível que uma máquina industrial. Por quê? Por questões óbvias. Você vai desligar o equipamento e você vai perder a funcionalidade dele. E você, cara, imagina você está com uma turbina só, você deu vibração, cara, rapaz, tem que desligar ela para não danificar ela. Mas sem ela o avião vai cair. Entendeu? É claro que estou exagerando, A complexidade é muito grande. E o que o cara tem aí? Ele tem diagnóstico, porque às vezes essa vibração é um problema de fluxo, é alguma coisa que o operador daquela turbina, que é o piloto, ele tem como tratar. Mas, claro, cara, diagnóstico é o ponto principal. Tá legal, Marcelo? Isso é muito importante.